But God wouldn't let his soul get contaminated. Porém, Deus não deixou sua alma ser contaminada. Do you understand? Amen. Você entende? He couldn't let that man get mixed up with organizations. Ele não poderia deixar esse homem misturar-se com organizações. He didn't belong to any of them. Amen. No sect, Pharisee, Sadducee, or any of them. Ouvintes preciosos, no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 1 está escrito: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. A trombeta está soando, mas ninguém está alarmado. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, todo o segredo de Deus, o mistério de Deus, seria revelado. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. O povo de Israel sempre foram juntados pelo som da trombeta. E nesses últimos dias, Deus está juntando o seu povo através da trombeta de Malaquias 4, versículos 5 e 6. A trombeta está soando, mas ninguém está alarmado. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Meus amigos cristãos, de todos os profetas do Velho Testamento, Amós fala mais claramente aos nossos dias. A profecia que ele traz se aplica tanto à nossa geração, que parece recortada de manchetes recentes. Na verdade, a mensagem do profeta Amós é uma mensagem dupla. Foi dirigida não apenas ao povo de Deus em seus dias, mas também à igreja de agora, em nosso tempo. Examinando os registros sagrados, nós encontramos que o profeta Amós descreve Deus como um leão que ruge, pronto para atacar Israel com juízo. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós capítulo 3, versículo 8. O profeta declara: Deus se levantou como um leão que ruge, pronto para atacar a presa. E ao ouvir esse rugido do leão, eu tenho que avisar. Esta é a profecia de Amós.
Senhor Deus de Israel estava usando Amós para despertar o seu povo. E qual era a mensagem, meus amigos? A mensagem de Deus, através de Amós, era que Deus estava prestes a enviar juízo sobre o povo, devido à imensidão de sua maldade e de suas corrupções. Naturalmente, Deus nunca julga um homem sem primeiro levantar vozes proféticas para o prevenir. Caso contrário, Deus seria injusto. O profeta de Deus, enviado para esta geração, ele pregou a mensagem intitulada Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhes, mostrando para nós que antes de Deus chamar o homem ou permitir que ele saia do cenário humano, ele precisa antes ser conhecedor, ele precisa antes conhecer a verdade, ele precisa antes conhecer o chamado de Deus. Se Deus tirasse um homem da terra sem antes lhe dar advertência, como poderia este homem encarar o juízo do trono branco, sendo que ele não foi advertido? Sim, meus amigos, Deus nunca julga um povo sem primeiro levantar vozes proféticas para prevenir. Amós capítulo 3, versículo 7 está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, vendo a nuvem do juízo se formando, o profeta Amós é compelido a dizer ao povo: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? A mensagem deste profeta é assustadora. Ele diz: Deus fez soar a trombeta de advertência ao povo, mas ninguém se alarmou, ninguém está preocupado com o som da trombeta de Deus. Meus amigos cristãos, neste exato instante, pouquíssimas pessoas querem ouvir uma mensagem relacionada a juízo. Devido aos acontecimentos recentes, o mundo está cheio de medo. Em algumas partes do mundo, sente-se que um ataque terrorista pode acontecer a qualquer momento. E os horizontes da economia se mostram mais negros do que nunca. E as pessoas dizem: não aguento mais isto. Não aguento mais a insegurança nas ruas. Não aguento mais o desemprego. Não aguento mais a carestia. Mas o Senhor fala quando quer e seu Espírito nos provê de forças para ouvir sua palavra. E estas palavras, elas são entregues por servos ungidos do Senhor. O nosso Senhor irá fielmente capacitar seu povo para suportar o que vier, seja o que for. Sim, meus amigos, e aqueles que se comprometem com o mundo, porque o profeta Amós profetizou juízo quando o povo de Israel estava comprometido com o mundo. E como as suas profecias, elas se encaixam perfeitamente para o tempo que nós estamos vivendo, nós podemos entender que Deus, mais uma vez, está proferindo juízo a uma nação decadente, a uma igreja decadente, a uma religião que tem se comprometido com o mundo. Ao entregar sua profecia, Amós se dirigia às nações gentílicas em torno de Jerusalém. Certamente esses pagãos cairiam sobre a ira de Deus. Estavam roubando as fronteiras de Israel, travando guerra
contra a nação escolhida e matando seus filhos. Contudo, meus amigos, o profeta Amós diz no seu capítulo 3, versículo 1: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, outros, filhos de Israel. O rugido do leão era contra o povo de Israel. O povo de Israel estava prestes a ser punido por corromper a pura adoração ao Senhor. Veja o que ele diz no versículo 2 do capítulo 3. De todas as famílias da terra, somente a vós, outros, vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Sim, há uma lei divina que percorre toda a Escritura. Esta lei basicamente diz o seguinte: quanto maior a medida de graça derramada sobre um povo, maior será o juízo que cairá sobre eles. Se esta graça for desprezada. Eu vou repetir outra vez estas palavras para que os meus ouvintes possam compreender perfeitamente esta lei divina que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada. Esta lei basicamente diz o seguinte: quanto maior a medida de graça derramada sobre um povo, maior será o juízo que cairá sobre eles, se esta graça for desprezada. O que isto quer dizer, meus ouvintes? Se um povo recebeu muita verdade, será mais responsabilizado. E se corromper essa verdade, seu juízo será dobrado. Isso nos chama a responsabilidade. Nós que professamos, que cremos na palavra que Deus tem enviado nesses últimos dias, numa mensagem profética, numa mensagem que tem vindo para nos revelar todos os mistérios das Escrituras, num homem profeta, o qual manifestaria aqui na terra o mistério de Deus, ao entregar as revelações dos 7 selos, as revelações contidas nos 7 trovões de Apocalipse. Sim, e se nós cremos que esta mensagem tem sido entregue, se um povo recebeu muita verdade, será mais responsabilizado. E se esta verdade for corrompida, o juízo de Deus para tais pessoas será dobrado. A trombeta está soando, mas ninguém está alarmado. Meus amigos cristãos, em seu grande amor e sabedoria, o Senhor tem procurado purificar as nações com correções severas. Ele tem permitido secas, inundações, colapsos financeiros, furacões, mudanças drásticas no tempo, terremotos, maremotos e todas estas coisas. É a trombeta que está soando bem alto, porque a trombeta de Deus tem soado através de seu anjo mensageiro, e esta trombeta traz juízo sobre a terra. Mas ninguém está alarmado com isto. Muitos ministros, pregadores do Evangelho, pastores, andam dizendo: Deus não é assim. Não é Ele que está por trás destas tragédias. Tudo isso é obra do diabo. Quantas vezes você já não ouviu esse tipo de pregação? Dizendo: meu amigo, não é Deus que quer seu sofrimento. Não é Deus que quer seu sofrimento. Diga. Tome posse disto e daquilo. Não aceite mais sofrer. Este evangelho será que é de Deus?
Será que é bíblico? Quando você leva para as páginas da Bíblia Sagrada, o que você encontra? Você encontra Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Então, se alguém está pregando a você, para que você se liberte de todo problema, de toda dificuldade, se sinta aliviado, saiba que esse não é o evangelho que Jesus Cristo veio trazer. Ele veio trazer exatamente o evangelho de sacrifício, de sofrimento. Porque as Escrituras afirmam que todos aqueles que professarem a Jesus Cristo sofrerão padecimentos. Mas hoje, você encontra muitos ministros do evangelho dizendo ao povo: não, Deus não é assim. Não é Ele que está por trás destas tragédias. Tudo isto é obra do diabo. Eu não posso dizer o quanto estes pregadores me deixam furioso. Fico furioso, realmente bravo, com esse tipo de evangelização. Eles não conhecem a Bíblia. Preste atenção às seguintes palavras do profeta Amós. Amós capítulo 4, versículo 6 diz: vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades. Vos deixarei com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ah, meus amigos, Deus está dizendo explicitamente ao povo que está prestes a causar um colapso econômico no meio deles. Sim, país amado, me ouves? América do Sul, ouves o som da trombeta? Terra, 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 estás ouvindo a palavra do Senhor? Deus está dizendo explicitamente ao povo que está prestes a causar um colapso econômico. Vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva. Ah, você encontra agora nossos amigos, nossos irmãos nordestinos, dizendo que o diabo está causando seca, está matando a plantação. Eu não posso negar que exista devoradores, demônios devoradores por trás disto, mas também eu não posso deixar de vos dizer que se estes animais espirituais têm atacado a lavoura ou o povo de Deus, é porque este povo tem se distanciado de Deus e Deus então permite que o inimigo entre em vossos campos, em vossas almas, em vossos lares, em vossas igrejas, causando dano, devastação. Ele não pode fazer nada sem que antes disso Deus o permita. Assim foi com a vida de Jó. Veja o que Deus diz em Amós capítulo 4, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Não é assim que Deus tem feito? Não parece que estas palavras têm sido tiradas de uma manchete de jornal atual? Você diz porque a chuva não cai naquele lugar que não chove há tantos anos. Porque a chuva está caindo exatamente no centro da cidade, sendo que é no campo que se precisa de chuva para as lavouras. Pergunte a Deus o porquê. E se você realmente perguntar a Deus por que isto tem acontecido, Ele vai te levar para as páginas das Escrituras e mostrar que este povo, que estas pessoas, têm se desviado do seu caminho, têm se desviado da sua palavra. Indiscutivelmente, o Senhor está em controle de todos os acontecimentos climáticos, quer sejam bons ou maus. Vamos voltar um pouquinho para as Escrituras. Amós capítulo 4, versículo 9 está escrito: feri-vos. Ah, meus amigos,
veja o que diz as Escrituras: feri-vos com queimadura e com ferrugem. Quem é o responsável por todas estas coisas? Deus quer que isto fique bem claro em nossas mentes. Ele está por trás de tudo. Muitos pregadores apresentam Deus como vovô bonzinho, que nunca fala duro e que mima seus netinhos a quem tanto adora. É claro, o Senhor é misericordioso, é bondoso, mas o que esses pastores não entendem é que os juízos de Deus são frutos da sua misericórdia e graça. Ele está dizendo quando envia ou quando permite esses juízos vingativos. O que Deus está dizendo com isto é estas palavras: voltem para mim, voltem para minha palavra. Tive que enviar estas correções para purificar a nação e ganhar sua atenção. Vocês se aprofundaram tanto no pecado que ficaram cegos. Agora o juízo é a única linguagem que entenderão. Tudo isto é por causa do amor que lhes tenho. Ah, meus amigos, o profeta Amós fala dos juízos de Deus como grandes tumultos. É o que está em Amós capítulo 3, no versículo 9. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Sim, o juízo de Deus como grandes tumultos. A palavra tumulto significa estado de confusão. Em outras palavras, o país seria levado ao caos e ao transtorno através de grandes ataques de violência e terror. Por que tudo isto? Ele mostra em Amós capítulo 3, versículo 10. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Israel não soube fazer o que é correto. E eu pergunto, será que a igreja hoje sabe fazer o que é reto? O que Amós quer dizer aqui quando se refere a palácios? Ele está falando do que chamaríamos hoje de grandes empresas ou enormes corporações. Sim, nos dias do profeta Amós eram grandes palácios, mas nos dias da voz do sétimo anjo, onde é que estão entesourando a violência e a devastação, a mentira, o dinheiro, a ganância? É também nos grandes castelos, nos grandes templos, nas grandes igrejas, nas grandes religiões, porque primeiro a coisa acontece no espiritual para depois no físico. Sim, meus amigos, e depois volta do físico para o espiritual. Aí está grandes palácios, grandes corporações, grandes empresas, grandes empreendimentos. A igreja, a qual foi comissionada para pregar o evangelho, ide, ensinai. Ensinar o quê? O evangelho a toda criatura? Ela tem se tornado instituição apenas para obra de caridade, tem se tornado clubes religiosos, onde as pessoas pertencem, se unem, apenas para ter um lugar onde ir aos domingos pela manhã ou à noite, e se chamar de cristãs, de cristãos, de irmãos, de irmãs, entesourando conhecimento, entesourando fama, popularidade, riqueza, isto em nome de Deus. Tudo isto em nome da fé. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Meus amigos ficariam surpresos se pudéssemos entrar em cada uma destas palavras, mostrando o que está acontecendo em nossos dias, no meio chamado cristão.
Pense nos acontecimentos recentes. Vários dos mais respeitados grupos empresariais na história estão sendo denunciados por roubalheiras nos seus castelos. Presidentes de instituições confiáveis trapacearam os acionistas através de práticas fraudulentas de contabilidade. Dispensaram milhares de empregados. Ao mesmo tempo, construíram enormes pés de meias para si próprios, enquanto empobreciam alguns. Asseguravam riquezas para o seu próprio benefício. Isto no mundo normal, empresarial, comercial. E se trouxermos isto para dentro da corporação chamada igreja, o que tem se tornado? O que tem se tornado é apenas promessas que são dadas ao povo, e você encontra o povo ficando mais pobre, mais miserável, e os líderes se tornando mais ricos, se tornando grandes empresários, porque estão acumulando dentro dos seus palácios devastação, o fruto do engano, da mentira, em nome de Deus, explorando a fé simples do povo, comercializando o evangelho, trocando as bênçãos de Deus por ofertas e dízimos de pessoas sem inteligência espiritual para discernir o certo do errado. Mas vamos voltar às profecias do profeta Amós. No seu capítulo 3, versículo 11, ele diz: os teus castelos serão saqueados. Estas corporações, antes inabaláveis, agora estão falindo. Sim, não será apenas as grandes torres gêmeas, não foram apenas elas que sofreram abalos. Grandes outros empreendimentos no mundo espiritual sofrerão grandes abalos. E enquanto os homens constroem grandes castelos em nome de Deus, em nome da fé e da religião, saibam vocês nesse instante que não ficará pedra sobre pedra, que não será derribado. Contudo, meus amigos, mais terrível do que tudo, o profeta Amós prediz uma epidemia de medo devido a ataques de terror por toda parte. Em Amós capítulo 3, versículo 11 diz: o inimigo cercará a sua terra e derribará a sua fortaleza. Não é de se admirar que exatamente isso está em Amós capítulo 3, versículo 11. Será uma coincidência que justamente no dia 11, as duas torres representando o número 11, um símbolo das Américas, rui por terra. Será coincidência que neste mesmo versículo aqui de Amós capítulo 3, versículo 11 diz: o inimigo cercará a sua terra e derribará a sua fortaleza? Eu pergunto, que tipo de fortaleza você tem construído? Será que as palavras do profeta poderiam vir em hora mais apropriada para nosso mundo moderno? Oh, ele avisa: o inimigo vai jogar longe a sua coroa de esplendor. Esses palácios de poder e bens nos quais vocês se gloriam serão arrasados e trazidos para baixo. Após tudo isto, um leão econômico aparecerá, devorando a riqueza e a prosperidade daqueles que se enriqueceram ilicitamente. Quando o leão se apossa da presa, ele devora até chegar ao osso. É exatamente isto que Amós diz que o inimigo fará com os luxuosos ricos. Ele não vai deixar nada, senão reduzir os restos das riquezas conseguidos ilegalmente. O profeta Amós diz: vocês achavam estar seguro por causa dos milhões que reservaram, mas um leão virá, urrando, e devorará tudo. Quando acabar, não vai sobrar nada, senão a carcaça. Oh, meus amigos, se pudéssemos nesse instante, se tivéssemos tempo,
para levar para as profecias de Apocalipse quando se fala da grande queda da grande Babilônia, da grande cidade, dos grandes palácios, a qual se torna morada de aves de rapina, de animais, de répteis de toda espécie. Meu amigo, hoje a mesma trombeta de advertência está soando novamente, mas poucas pessoas estão ficando alarmadas com isto. Nós estamos na incumbência de entregar para esta nação a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem que liberta, uma mensagem que redargua, que repreende, que exorta com toda longanimidade, porque para começar, esta mensagem está fundamentada na doutrina bíblica, apostólica, profética, chamando os eleitos de Deus, os predestinados de Deus para estes últimos dias, os trabalhadores da hora undécima, para se aprontarem, para receber o seu ordenado. Sim, meus amigos, Deus avisa que julgará a igreja. As Escrituras afirmam que o juízo começa pela casa de Deus. Muitos dizem, este moço, este pregador, parece que ele está contra tudo e todos. Parece que ele quer pescar dentro de aquários dos outros. Pois saiba nesse instante que isto é a pura verdade. Nós estamos aqui exatamente, não é apenas para pescar em aquário, é para quebrar aquários, é para libertar os peixes, para que possam nadar neste grande mar de revelação. Não é para estarem dentro de aquários dogmáticos religiosos, por mais bem intencionados que sejam, mas é para que cada peixe de Deus possa se tornar uma verdadeira fonte de água da vida, que brote de dentro para fora. As Escrituras afirmam que o juízo começa pela casa de Deus. Na verdade, meus amigos, antes de ferir qualquer nação, o Senhor revelará sua ira na igreja. Sim. Amós capítulo 3, versículo 3 ao 14. Ouvi e prostrai contra a casa de Jacó, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. Meus amigos, a casa de Jacó aqui representa a igreja, o povo de Deus. Antes de Deus visitar os altares ao redor, ele visita primeiro Israel. Antes de Deus derramar juízo sobre esta terra, ele primeiro julga a sua igreja através da palavra. Por isto, o apóstolo Pedro disse, é tempo que comece o julgamento e que se comece pela casa de Deus. É exatamente por isto que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não passará pela tribulação. Ela não enfrentará o julgamento do trono branco. Ela está sendo julgada agora. A menos que você não seja casa de Deus, a menos que você não seja filho, filha de Deus, a menos que você não seja noiva, eleita, predestinada, então você não suportará nesse instante o julgamento. Mas se você é o eleito de Deus, você não se revoltará contra estas coisas, você levantará suas mãos para os céus e dirá glória a Deus por isto. Era de uma mensagem assim que eu estava esperando há tanto tempo. Pense no que Amós já profetizou até este ponto, que Deus certamente julgaria toda a nação que virasse suas costas a ele. Que Deus permitiria que adversários ímpios pilhassem e aterrorizassem aquelas nações, e que toda pessoa que se voltasse para prazeres sensuais, sem temor de Deus, e para a devassidão libertina, seria humilhada e abaixada. Contudo, meus amigos, em meio a todas estas coisas, a primeira ocupação de Deus ainda seria com sua igreja. Ele se preocupa com seu povo, com aqueles que se chamam pelo seu nome. Sim, os governos não reconhecem mais a Deus.
Sim, a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu digo com todas as letras nesse instante, infelizmente, o nosso país não pode ser um país bem-aventurado. Não, porque é um país que não tem Deus como Senhor. O nosso país tem uma deusa, tem uma senhora como protetora. Ela não tem Deus como Senhor. Por isso que ela não é uma nação feliz. Não adianta quantos líderes religiosos prometam, façam promessas, eles não poderão cumprir. Não, senhores, este povo não pode ter felicidade. Sim, este povo não pode prosperar, porque não tem felicidade, porque, para começar, não tem um Deus que os protege. Eles têm virado as costas contra Deus e têm se virado aos ídolos feitos por mãos de homem. Deus certamente julga toda nação que vira as costas contra Ele, contra a sua verdade, contra a sua palavra. Os governos não reconhecem a Deus. Líderes religiosos, líderes mundiais, líderes das nações, consultam abertamente a adivinhos, a prognosticadores e representantes satânicos. Os legisladores não se importam de aprovar leis autorizando o aborto ou casamento homossexuais, e mesmo aqueles que se levantam contra tais práticas que têm se levantado nesses últimos dias são taxados de tudo quanto é de nome, são presos, aprisionados. Sim, meus amigos. Entretanto, nada disso entristece tanto ao Senhor quanto a maldade presente em sua igreja. Não adianta falarmos tanto do mundo que não é cristão, sendo que o mundo chamado cristão está em situação idêntica e semelhante. Deus ri das tolas tentativas dos ímpios em empurrá-lo para fora da sociedade. O dia de acerto de contas destas pessoas já começou. Nesse exato momento, estão sendo visitadas pela sua ira. Mas, meus amigos, a maior dor que o Senhor sente, como se Ele pudesse sentir dor, é causada por sua própria família. O que o magoa mais profundamente é a corrupção de seus filhos, é aqueles que se dizem filhos de Deus se tornando idólatras, se apostatando da fé, se voltando às costas à verdadeira palavra, à verdadeira doutrina, invalidando os mandamentos de Deus com suas tradições. Por isso, o Senhor muda o seu foco para o que está ocorrendo nos altares de Israel. O nome Betel nas Escrituras quer dizer casa de Deus, local de pura adoração. No início foi dito sobre este altar, em Gênesis capítulo 26, versículo 16, o Senhor está neste lugar. Meus amigos, em verdade, Jacó chamou Betel de temível lugar. Gênesis 28, versículo 17. Com isso ele quis dizer lugar de reverência, porque Deus manifestara sua presença ali. Por isso era um lugar terrível, era um lugar tremendo, era um lugar de reverência, era um lugar de se aproximar com cuidado, um lugar de se procurar viver. Betel é onde Jacó recebeu a visão da escada subindo ao céu. Era um lugar santo, de adoração, onde Deus encontrava com aqueles que o buscavam em pureza. Com frequência, meus irmãos e amigos, durante toda a história de Israel, o Senhor referiu a si próprio como o Deus de Betel. E em determinada ocasião, instruiu Jacó a retornar a Betel para restaurar o altar que lá havia. Sim, em resumo, Deus estava dizendo a Israel: em breve hei de julgar a sua nação corrupta. O mundo vai tremer por causa da guerra e da violência que virá sobre vocês. Eu vou mandar enchentes, eu vou mandar secas, eu vou mandar pestes, ferrugens,
nos vegetais. A economia será demolida, suas riquezas serão devoradas. No entanto, ao mesmo tempo em que faço estas coisas, também visitarei Betel. Vou derramar juízo sobre o meu povo, porque corrompeu os meus altares. Vou puni-los por causa do seu culto contaminado. Ora, meus amigos, o juízo de Deus está para ser derramado sobre esta terra. Mas esta terra já está experimentando os princípios das dores. E ao mesmo tempo, enquanto Deus está mostrando a sua ira a esta geração pecaminosa e perversa, ao mesmo tempo, Ele está enviando, Ele está punindo as pessoas, os religiosos, estão os deixando envergonhados por causa de seus cultos contaminados, por estarem cultuando a Deus fora do padrão bíblico, sem estar dentro da linha do espiritual. Não estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Os cultos têm se tornado verdadeiros cultos caimitas, cultos sem inspiração, cultos sem revelação. Muitas flores, muitos frutos, muita música, muita dança, muito barulho, mas nada de espiritualidade. Ora, meus amigos, isto já tinha acontecido anteriormente em Betel. Quando Jeroboão se tornou rei, ele corrompeu o culto que se dava a Deus. E as escrituras dizem, pelo que o rei fez bezerro de ouro e disse: Vês aqui teus deuses, pôs um em Betel e o outro em Dan. E isto se tornou em pecado, pois que o povo ia para adorar, e ele constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Então eu quero que meus irmãos e amigos notem que primeiro Jeroboão erigiu ídolos nos lugares de adoração, depois pegou elementos criminosos da sociedade, pessoas que não tinham coração voltado para Deus, e os nomeou sacerdotes. O culto a Deus em Israel se corrompeu totalmente porque provinha de corações iníquos e cheios de maldade. Então, desde o reinado de Jeroboão até os dias de Amós, Deus desprezou Betel, considerando um lugar de mistura e contaminação. E no fim, julgou este falso culto, derrubou o altar, destruindo-o totalmente. Sim, meus amigos, hoje ainda podemos ver um espírito de Betel na igreja. É uma posição de apostasia espiritual. E sua principal característica é uma adoração misturada, programada para atrair multidões. Os líderes religiosos não estão preocupados em entregar o verdadeiro evangelho, aquele velho evangelho pregado pelos apóstolos e pelos profetas. Se eles estivessem preocupados em entregar o evangelho como ele é, oh, meus amigos, podem ter certeza absoluta que seus templos não estariam cheios, que suas campanhas não seriam tão extraordinárias. Eles, na verdade, estariam sozinhos com os bancos vazios se estivessem pregando a verdade. Mas por que lotam? Por que crescem tanto? Para cumprir as escrituras que Jesus disse que largo é a estrada, larga é a porta que conduz à perdição. É isto mesmo que estou falando para vocês. Estou dentro agora do sentido religioso e espiritual. Sim, a adoração tem se tornado uma adoração misturada. Ela tem sido programada para atrair multidões. As pregações hoje em dia são verdadeiros jogos de marketing. São propaganda. Não estão apresentando um Cristo vivo ressuscitado, estão apresentando homens. Sim, estão apresentando o sacerdote, não o sumo sacerdote. Estão apresentando o pastor, não o sumo pastor. Estão apresentando os dons, não o doador. Jesus Cristo tem ficado de lado. Quem tem crescido é o homem,
o grande pregador, o grande curador divino, o grande mestre, o grande evangelista, o grande sábio apóstolo, fulano de tal. A característica dos nossos dias, da igreja de hoje, é as mesmas características de Betel no tempo de Jeroboão até Amós. É uma adoração misturada, programada para atrair multidões. Por isto que já não se canta mais os hinos sacros. Por isto que já não se canta mais os hinos que falavam de Sião. Aqueles hinos que nos deixavam com lágrimas nos olhos, com saudades do céu. Por isto que hoje os hinos que se cantam são verdadeiras baladas de rock and roll, são twist, são músicas profanas que apenas eles pegam, mudam a letra, continuam no mesmo ritmo e aí alegram a mocidade nas igrejas, nos cultos, nas campanhas. Eu sei que isto pode revoltar a muita gente, mas você que é espiritual sabe que eu vos estou falando a verdade de Deus. Isto é o assim diz o Senhor. Sim, meus amigos, isto é a pura verdade. São cultos misturados, programados para atrair multidões, para atrair a juventude. É uma demonstração exterior da carne, cheia de zelo e exuberância. Trata-se mais da carnalidade, por isso que dançam, pulam, gritam, assoviam, nos shows chamados de show gospel. Não há mudança de vida, não há mudança de natureza, não há retorno para a palavra. Não há nenhuma santidade. E é uma armadilha que está enlaçando multidões nestes dias. Quanto mais estas pessoas creem que trata-se de uma adoração verdadeira a Deus, mais cegas se tornam. E o Senhor está pronto para julgar tudo isto. Ele avisa: se você está envolvido nesta adoração contaminada, estará apenas multiplicando seus pecados. A trombeta está soando, mas ninguém está alarmado. O Senhor avisa a todos. Novamente, Deus voltou a insistir nas Escrituras. Oferecereis sacrifício de louvores do que é elevado, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Amós capítulo 4, versículo 5. Porque ele diz isto? É porque a lei proibia todo fermento em oferta de manjares que fosse consumida pelo fogo. Além disso, pão com fermento era só para os sacerdotes. Igualmente, toda oferta voluntária de pão deveria ser de bolos asmos, amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite, Levíticos 7, versículo 12. Essas ofertas de pão asmo ou sem fermento serviam como ilustração, significavam um louvor que fosse puro. Através de todas as Escrituras, o fermento é uma figura de carne pecaminosa. Às vezes era usado para se referir à lepra. E a mensagem de Deus aqui é clara. Ele diz: as suas ofertas de louvor estão cheias de carne. Só aceito sacrifícios santificados, ofertados por mãos limpas e corações puros. Não pode haver fermento, nenhuma indulgência da carne na minha presença. Salmo 24, versículo 3 ao 4, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Meus amigos, a trombeta está soando. Mas diga-me, quem se preparará para a batalha? Exteriormente, os adoradores de Betel eram muitos religiosos.
zelosamente faziam os sacrifícios todas as manhãs. E eram fiéis no dízimos e nas ofertas. E novamente Deus disse em Amós capítulo 4, versículo 4, cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Ora, todos os dias estas pessoas começavam com louvor e adoração. Alegravam-se a ir às reuniões de louvor. De fato, meus amigos, o movimento religioso em Betel ficou tão popular que se estendeu às cidades da região de Betel, a Gigal e a Berseba. Mas o Senhor avisou, no capítulo 5 e o versículo 7. Aliás, em Amós capítulo 5, versículo 5. Mas o Senhor avisará a todos. Não busqueis a Betel, não venhais a Gigal, nem passeis a Berseba. Betel será desfeita em nada. Sim! Ficou tão popular ser crente, ficou tão popular ser evangélico. Ser crente hoje se tornou moda, ser evangelho hoje é moda. Entendem? E aí a coisa se propagou tanto que ao invés de Betel, Gigal, Berseba e tantas outras, se levantaram igrejas fulanas, ciclanas, bertranas, são muitos, são milhares. E Deus está dizendo, você não adianta me procurar em nenhuma delas. Não, senhores. A religião é uma cobertura. Imagina uma religião feita pelo homem, uma cobertura humana. Se alguém quiser realmente adorar a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Se alguém realmente quiser ter Deus, se encontrar com Deus, não tem que ir para uma determinada igreja, ele tem que ir unicamente para a palavra. Deus estava prestes a derrubar tudo. Ele consumiria todos os sacrifícios fermentados de louvor e adoração. Por quê? Sim, ele diz, deitai por terra a justiça. Estão deixando de lado o que é reto. Estes sacrifícios estão errados. Esta adoração está contrária. Este pão está com fermento. Esta adoração está sendo feita na carne, sem inspiração e sem revelação. Por isto, a trombeta de Apocalipse, capítulo 10, 7, que chama os eleitos para se prepararem para o arrebatamento, cumprindo Apocalipse 18, versículo 4, grita para os quatro cantos da terra, sai dela, povo meu, para não serdes participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Você crê nos profetas? Estar com a palavra, não há outro meio. São Paulo fez esta mesma pergunta ao rei Agripa. Ele disse, ó rei Agripa, crês tu nos profetas? Eu bem sei que crês. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Mas eu pergunto, você crê nos profetas do Antigo Testamento? E os profetas do Novo Testamento, você acredita neles? Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Você creria nas Escrituras se eu te apresentasse ela? Você crê que Deus pode ter um profeta nesses últimos dias? O que o profeta disse. Leia Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Leia São Mateus, versículo 17, versículo 11. E Apocalipse, capítulo 10, versículo 7.
sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Meus ouvintes, volte a nos ouvir por esta emissora. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo, se você crê somente na metade. Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Somente na metade.